A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor. Que a tua mensagem entre em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que aqui no meu canal todo dia um vídeo novo, né? Tem desde o primeiro capítulo de Gênesis, cada dia um novo vídeo. E a gente tá no livro de Jó. Ontem ele estava falando sobre a impunidade dos ímpios, né? E hoje o Bildade vai falar pela terceira vez no capítulo 25. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas alturas. Porventura tem números as suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Se até a lua não é brilhante e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho, né? Aí a terceira resposta de Jó a Bildade, né? A Bildade está querendo dizer aqui que Jó, ele, para não se orgulhar, porque ele é um homem, nós somos vermes, né? Realmente, a terra come e se transformamos em nada, né? Então, aqui ele está dizendo que o homem não tem valor nenhum, não tem critério nenhum, né? O homem não tem valor no sentido de que realmente nós não somos nada perante Deus, né? Mas ele se esquece de dizer que Deus ama a todos nós, mesmo na nossa imperfeição, né? Pois somos nascidos do pecado, não somos perfeitos. A terceira resposta de Jó, Bildade, capítulo 26. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa assim como era? A quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão feriu a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as beiradas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Aquele falando da magnitude de Deus, né? No começo, onde ele fala que palavras profetizas e de quem é o espírito que saiu de ti, porque aqui ele tá vendo, né, que Bildade não tá no seu juízo perfeito ali, né, que ele tá percebendo a tentação do demônio ali, acusando ele de todas as maneiras, né, mas ele tá se mantendo firme no caminho do Senhor e inclusive idolatrando e exaltando o nome do Senhor, né, e Jó sustenta sua inocência no capítulo 27, e prosseguindo Jó em seu discurso, disse: vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me atormentará o meu coração em toda a minha vida. Aqui para a gente ver, né, que Jó, mesmo em toda a sua aflição, em todo o seu tormento ali, porque imagina só, né, Jó estava totalmente sem nada, sem família, sem bens, sem saúde, e com feridas pelo corpo todo, o seu rosto estava irreconhecido, o seu hálito estava fétido, né?
e mesmo assim ele se manteve firme no Senhor e se mantendo firme e se consagrando ao Senhor, né? Dizendo que não falará mal, né? Não falará asneiras, né? Aí no versículo 7, seja como o ímpio o meu inimigo e como o perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do ímpio, por mais que tenha roubado, quando Deus lhe tirar a vida? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Sei que todos vós já tendes visto, porque, pois, permaneceis nesses desvaneios, todos tolos. Então, esta, pois, é a porção do homem ímpio para com Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará. Porém, o justo as vestirá e o inocente repartirá a prata, e edificará a sua casa como a traça e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, abre os seus olhos e nada terá. Para pavores se apoderem dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental leva-o e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar, porque Deus lançará isto sobre ele e não lhe poupará. Irá fugindo da sua mão, cada um baterá palmas contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar. Aqui mostrando, Jó está mostrando, né, que o ímpio, por mais que ele esteja bem, aparentemente aqui nesse mundo, vivendo bem, tendo família, tendo bens, né, tendo saúde, mas por ser ímpio, por não estar seguindo ao Senhor, ele vai participar da morte eterna, né? Ele não participará do reino de Deus, né? Não ganhará o seu galardão, não terá o seu galardão, né? Ele não terá os seus tesouros no céu. E Jó continua falando aqui sobre a sabedoria no capítulo 28. Na verdade, há a mina de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e a pedra se funde no metal. O homem pôs fim às trevas, e à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro junto ao que habita ali, de maneira que não se pode passar a pé. Então se esgota do homem e as águas se vão. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como em fogo. As suas pedras são o lugar de safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Estendeu a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Quando se fala ouro de Ofir, é porque o ouro de Ofir, naquela época, era a melhor qualidade que tinha, era o ouro mais puro, mais tenro, mais valoroso que tinha, era o ouro de Ofir. Por isso se compara ao ouro de Ofir quando quer exaltar alguma coisa, né? Continua no versículo 17. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pé. Não se fará menção de coral nem de pérolas,
porque o valor da sabedoria é maior do que os rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva, a caminho para os relâmpagos dos trovões. Então ele a viu e relatou, a preparou e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Uma coisa que ninguém tira de você, né? Aliás, duas coisas, né? A sua fé e a sabedoria, né? Então, se você pode pedir algo para Deus, o que tem sempre que pedir é sabedoria, porque ela é sua e ninguém tira. O demônio não quer que você seja sábio, porque quem é sábio lê as palavras do Senhor, entende as palavras do Senhor e segue os caminhos do Senhor, porque está seguindo para um livramento, para a salvação. Então, a sabedoria nos leva à salvação, a sabedoria das escrituras, né? Então, o demônio não quer que você aprenda sobre a palavra do Senhor, não quer que você ouça falar o nome dele. Ele quer que você esteja sempre apartado dele, que você não ligue, que você acredite que ele não exista. Porque se você acreditar que Deus não existe, o demônio é o seu dono. Sem você perceber, você está seguindo o caminho dele, né? Aí Jó relembra a sua vida no capítulo 29. E prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos da manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando me dirigia à porta que dá para a cidade e na praça fazia preparar o meu assento. Os moços me viam e me davam passagem, até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que lhe clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas que eu tinha não tinha. E as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, e quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Aqui ele lembrando da sua mocidade, de como ele andava nos caminhos do Senhor, né? E ele era benquisto por todos, absolutamente todos, desde o órfão até o rei, né? Todos
o amavam, né? Eram bem quistos por todos, bem visto por todos, né? Agora a deplorável miséria de Jó no capítulo 30. Agora, porém, se riem de mim os menos de idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. De míngua e fome andavam sós, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam com eles contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurraram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derramam-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me traspassam e os meus ossos e os meus nervos não descansam. Pela grandeza da força das dores se desmudou as minhas vestes, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém, para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e a casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não estenderá a mão para um montão de terra, se houve clamor neles contra mim na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardando eu o bem, então me veio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas, os dias da aflição me surpreende. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fez os dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em lamentação e a minha flauta na voz dos que choram. Aqui ele está desesperado aqui, né? Afinal de contas, de tudo que aconteceu, ele imagina, né? Como pode estar acontecendo tudo isso com ele. Ele é um homem íntegro, um homem reto, sempre andou nos caminhos do Senhor e de repente está passando por um mal desse, né? Lembrando que a tribulação tem para todos, né? Toda a sorte abaixo do sol é igual para todos, né? Abaixo dos céus, a sorte é para todos, o sol é para todos, né? Ou seja, não importa se você é filho de Deus ou se você não está no caminho do Senhor, todos nós teremos atribulações, né? A diferença é que quem anda em Deus se mantém firme e tem a certeza da vitória no final, tem a certeza da luz no fim do túnel, né? Muitas vezes isso nos acontece, essas tribulações vêm não de Deus, mas que nem no caso de Jó aqui, veio pelo demônio, mas veio por quê? Para provar. Ele queria provar que Jó não era um homem íntegro, ele queria provar que Jó só adorava a Deus porque Jó tinha de tudo, né? Mas então aqui o que ele fez? Ele tirou tudo de Jó, tirou a família, tirou a saúde, tirou os bens,
para ver se Jó blasfemava contra Deus, né? Se Jó se voltava contra Deus, né? Tanto que inclusive a própria esposa dele falou, né? Abandona esse Deus e morre. Mas Jó se manteve firme no caminho do Senhor, né? E Jó está se defendendo aqui, dizendo que sempre foi um homem íntegro, sempre andou nos caminhos do Senhor, sempre ajudou os necessitados, e isso e sempre foi bem quisto por todos, né? Sempre adorado por todos, e hoje ele tá desse jeito, né? Inclusive a gente sente até uma pontinha de orgulho aqui quando no capítulo anterior, né? No 29, que fala sobre os atributos dele, né? A gente sente até um pouquinho de orgulho ali da parte dele, pelo fato de que ele via que todos o louvavam, né? Todos escutavam os conselhos, todos seguiam as suas palavras. Quando ele falava, todos se aquietavam, todos o seguiam. Então a gente até sentia um pouquinho de orgulho. Mas amanhã a gente vai ver como o Jó se declara íntegro no capítulo 31. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tua mensagem. Obrigada por tua palavra, Senhor, que ela esteja sempre em nossos corações e em nossas mentes, Pai. Que ela nos direcione sempre a Ti, Senhor. Não permita que nos afastemos dela, Pai. Precisamos de Sua palavra para seguir firme em Seu caminho, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama Tua unção sobre ela. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Derrama Tua unção, derrama o Teu poder sobre ela, se mostre a ela, Senhor. Mostre que o Senhor está presente na vida dela, Pai. Que o Senhor quer o melhor para ela nessa terra, Pai. O Senhor veio para trazer vida e vida com abundância para todos nós, Senhor. Basta que queremos andar nos seus caminhos, Senhor. Basta querer andar nos seus caminhos, seguir os seus caminhos, seus preceitos, seguir os seus mandamentos, que a gente tenha a vida tão abundante que o Senhor deseja para todos nós. Esteja com essa pessoa, Senhor, que caia por terra toda maldição demoníaca direcionada a ela, caia por terra toda enfermidade, Pai, caia por terra todo mal que assola a vida dela, Senhor. Peço pelos meus familiares, peço pelos familiares do meu esposo, derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Peço pelos nossos amigos, derrama a tua unção sobre cada um deles e proteja-os de todo mal, Pai. Peço a Ti pelos seus filhos, nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Tua direção, precisamos de Tua palavra, de Teu ensinamento, Senhor. Proteja principalmente onde o Teu nome é proibido, Pai. Proteja os Teus filhos e os guie, Senhor, para proclamar a Tua palavra, Senhor. Abençoe a todos nós, os Teus filhos, Senhor, que cada vez mais possamos proclamar a Tua palavra, Senhor, para que logo seja a Tua volta, Pai. Ansiamos pela Tua volta, Senhor, para que acabar com esse mundo de tristeza, com esse mundo de aflição, Pai. Peço a Ti pela nossa liderança política, Senhor, derrama a Tua unção sobre cada um deles, caia por terra toda cobiça, toda corrupção, toda ambição, Senhor, que eles lutem pelo povo e para o povo, que os Teus servos, Senhor, estejam ao redor de cada um deles, Senhor, que os Teus anjos os guiem, Pai, que o Teu Espírito amoleça o coração de cada um deles, Pai, para que eles vejam o que realmente necessita fazer sem olhar para si, Senhor, olhando simplesmente para o povo, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.